Graças a esse sujeito e a violência dele e a violência das máfias que estão com ele, eu tive que sair do país. E aí vem minha eleição em 2010, que também é um marco. Ela se torna um marco na medida em que eu sou o primeiro ativista a entrar no Congresso Nacional, junto, no mesmo ano em que a primeira mulher chega à presidência da República. Isso, claro, provocou reações dos setores conservadores e reacionários da população. E o seu principal oponente naquele momento, nos momentos próximos, foi o Bolsonaro, né? Na verdade, ele se tornou, né? Bolsonaro é um parasita, né? Essa é a verdade. Bolsonaro começa a carreira dele... Quando eu estava nas ruas de minha cidade, Alagoinhas, eu sou baiano, nascido em Alagoinhas, eu sou mais um nordestino em São Paulo, né? Tentando a vida. São Paulo é uma cidade feita de nordestinos, feita, claro, por paulistas, paulistanos, mas por muitos nordestinos e nortistas que vieram para cá tentar a vida. São Paulo é o mundo todo, né? E tem São Paulo para todo mundo. Mas eu sou baiano, nasci em Alagoinhas, e quando eu estava nas ruas de Alagoinhas vendendo algodão doce, porque eu passei a trabalhar aos 10 anos de idade para ajudar a minha família, eu nasci abaixo da linha de pobreza. Meu pai tinha problemas com alcoolismo, minha mãe era empregada doméstica, então fui trabalhar muito cedo. Quando eu estava nas ruas trabalhando, Bolsonaro já era uma figura conhecida da política. Bolsonaro é uma herança maldita da ditadura militar. Bolsonaro já tinha estampado páginas da revista Veja, porque ele tentou praticar atos terroristas para impedir a abertura política. Ou seja, Bolsonaro já existia quando eu era uma criança vendendo nas ruas de Alagoinhas. Bolsonaro, depois de ser expulso do exército, e foi expulso do exército por causa desses atos terroristas, ele entra na política e vira esse político lá do Rio de Janeiro. Quando eu venci as eleições, ele de certa maneira... ele encontrou em mim a pessoa, uma escada para ele galgar um degrau que ele não tinha galgado até então. Ele mirou em você e queria atacar você? Ele identificou em mim uma oportunidade para ele chegar num outro público que ele não tinha. Por exemplo, ele era uma viúva da ditadura militar. É um cara cujo mandato se resumia a fazer apologia à ditadura militar. Quando Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, Bolsonaro insultou muitas vezes Fernando Henrique Cardoso, porque Fernando Henrique foi vítima da ditadura militar. E durante a gestão de Fernando Henrique, encontrou-se uma vala comum. Porque você sabe que a ditadura matou muita gente no Araguaia, principalmente na guerrilha do Araguaia, e muita gente foi enterrada, desapareceu e está enterrada em vala comum, né? O próprio Rubens Paiva, desse filme Ainda Estou Aqui, que a Fernanda Torres estrelou e que ganhou o Oscar, o próprio Rubens Paiva desapareceu e ninguém sabe até hoje onde está o corpo. O filho da Zuzu Angel, Stuart Angel, ninguém sabe onde está o corpo. Como eles, muitas pessoas a ditadura matou e sumiu com os corpos. E aí foi encontrada uma vala comum, que era uma vala comum, provavelmente, de mortos da ditadura militar. Bolsonaro, imagine, eu não era político nessa época, certo? Era Fernando Henrique Cardoso, eu tava da universidade nessa época. Bolsonaro botou na porta do gabinete dele, quem procura osso é cachorro. Ou seja, ele estava ofendendo as famílias. Você estava procurando os corpos. Procurando os corpos, sabe? Então, só para dizer, esse sujeito, então, ele já estava lá como uma espécie de parasita. E como um parasita, ele viu em mim alguém que ele poderia parasitar nesse sentido. E como a imprensa brasileira nunca assumiu a sua homofobia, né? Porque a homofobia, a homo-lesbo-transfobia, ela é ubíqua. O que isso quer dizer? Ela está em todo lugar. Ela está entre religiosos, ela está entre ateus, ela está na esquerda, ela está na direita e ela está na televisão. Ela está nos jornais. Então, os jornais foram dando espaço para Bolsonaro porque Bolsonaro falava aquilo que muitos jornalistas não tinham coragem de dizer. Então, ele era aquela pessoa sem filtros. E ele começou a me usar como oposição. Quer dizer, ele começou a fazer uma oposição a mim para crescer junto a um público que ele não tinha, onde ele não chegava. Que era justamente os homofóbicos, os misóginos, né? E eu sempre fugi disso. Sempre fugi disso. Minha política não é essa. A política, para mim, é algo muito sério. Eu sempre tratei a política, antes mesmo de me tornar
um deputado eleito, como um intelectual, a política para mim sempre foi uma coisa séria. Política para mim não é espetáculo. Lamentavelmente, a política hoje está reduzida a espetáculo. A política hoje virou um freak show. É bem isso mesmo. Virou um freak show. Os políticos querem debater. E atuam como agentes de espetáculo, né? E a política, para mim, é algo sério. A política é algo para transformar a vida das pessoas para melhor. Então, eu nunca dei esse espaço a Bolsonaro. Eu debatia com Bolsonaro nos lugares onde eu não podia, nos lugares institucionais em que eu era obrigado a debater com ele, que era a Câmara dos Deputados. E ele, óbvio, mirando exatamente me parasitar, ele ia para as mesmas comissões em que eu estava. Então, digamos assim, ele começa a ganhar mais espaço do que o que ele tinha, ele começa a se tornar um político nacionalmente conhecido, porque ele não era um político nacionalmente conhecido, ele era um político paroquial, digamos assim. Sim. Era um político conhecido no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, ligado ali às milícias, essas máfias policiais ali do Rio de Janeiro, ele já tinha essa relação, ele vem da ditadura militar, como eu disse para você pode buscar aí nas páginas da Veja a matéria sobre ele, sobre as inclinações terroristas dele para impedir que houvesse abertura política. Mas ele começa a me provocar, ele entra nas comissões e começa a fazer esses ataques à comunidade LGBT, ele começa a atacar os direitos humanos, ele começa abertamente a dizer, ele disse essa frase, né, que direitos humanos era esterco de bandido, né? É curioso, porque agora que ele está preso, e ele está preso por uma tentativa de golpe de Estado, os filhos dele falam em direitos humanos, né? Os direitos humanos do meu pai. Só que o pai dele sempre desprezou os direitos humanos. O pai dele sempre achou que os direitos humanos eram para humanos direitos. E humanos direitos, na cabeça dele, eram brancos. Homens brancos, homens de classe média. Ele nunca achou que pobre era humano, que pobre deveria ter seus direitos garantidos e defendidos. Então ele sempre ofendeu os direitos humanos. E como eu sou um defensor de direitos humanos, ele me atacava por isso. Mas antes de mim, ele atacou Maria do Rosário, por exemplo, que era uma deputada... Era e é uma deputada do Rio Grande do Sul. Ele já tinha chamado Maria do Rosário de vagabunda. Na frente das câmeras. Esse homem nunca teve nenhum tipo de decência. Então, como um parasita, ele tentou me parasitar e a imprensa foi dando espaço para ele e ele foi crescendo. Porque ele rende também, né? Então a mídia gosta disso, né? Não é ele que rende. A homofobia rende. A misoginia rende. Veja, por exemplo, o ódio às mulheres. Né? O ódio às mulheres hoje virou uma espécie de economia na cultura digital. Há perfis que ganham dinheiro, que monetizam, ofendendo as mulheres. São os famosos Red Pills? Os Red Pills, a machosfera, isso que se chama de machosfera. Se trata de negócios, isso virou um negócio, com a cumplicidade, inclusive, das mídias sociais. Mas antes disso, já havia misoginia. Bolsonaro já era um misógino. A maioria dos deputados... Você acha que o Bolsonaro foi o primeiro Red Pill? Famoso ali? Primeiro, vamos desfazer um equívoco aqui que eu acho importante. Os Red Pills fazem um uso muito equivocado do filme Matrix. Verdade. Porque essa referência Red Pill é ao filme Matrix. É do filme Matrix? É do filme Matrix. Há um momento em que Morpheus, personagem do Lawrence Fishburne, chega para Neo, que é o personagem do Keanu Reeves, e diz para ele que oferece para ele duas pílulas, a pílula azul e a pílula vermelha. Se ele tomasse a pílula azul, ele continuaria ligado à Matrix sem ver a realidade concreta. Se ele tomasse a pílula vermelha, ele se descolaria da Matrix e veria a realidade como é. Só que o filme Matrix é feito por duas mulheres hoje duas mulheres trans. Na época que eles fizeram o filme, eram os irmãos Wachowski. Agora são as irmãs Wachowskis. Os dois viraram trans, né? Viraram não, fizeram a transição de gênero.
E quem tomava a pílula vermelha era a pessoa que desperta para a realidade. Portanto, os Red Pills fazem um uso muito ruim. Eles entenderam muito mal o filme. Eles entenderam tão mal que eles talvez nem saibam que as diretoras do filme são 2 mulheres trans. Então, Bolsonaro não foi o primeiro Red Pill. Bolsonaro é mais um dos muitos misóginos. Porque a cultura da misoginia, que é o ódio às mulheres, essa cultura patriarcal, ela é milenar. Então, Bolsonaro não foi o primeiro. O que a gente pode dizer é que Bolsonaro foi o primeiro político brasileiro a dizer abertamente a perpetrar abertamente ofensas contra mulheres e contra mulheres deputadas. Bolsonaro foi o primeiro deputado, o primeiro parlamentar a ofender a comunidade LGBT nos meios de comunicação e nos jornais, sem que os jornalistas traçassem uma linha de decência e dissessem: daqui você não passa. Quando os jornais aceitam que uma pessoa como ele ofenda a comunidade LGBT, ofenda os negros, né? Bolsonaro é um racista. Bolsonaro disse, quando ele foi candidato à presidência da República, ele disse para a comunidade judaica, para um setor da comunidade judaica, que ele visitou um quilombo e que um quilombola pesava arroba. Ele usou um peso que é usado para animal, para se referir a uma pessoa negra num país como o nosso. Mas olha, eu não quero perder muito meu tempo falando desse sujeito, porque esse sujeito ele foi derrotado nas urnas e ele está preso por uma tentativa de golpe de Estado, por uma tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. O filho dele está umbilicalmente envolvido com uma organização criminosa que era chefiada por Vorcaro, um cara que praticamente enredou a República numa organização criminosa, né? Eu não quero perder meu tempo falando desse parasita, porque eu sobrevivi a esse parasita. Graças a esse sujeito e a violência dele e a violência das máfias que estão com ele, eu tive que sair do país. Ficou exilado mesmo? Eu tive que sair, eu só fui pro exílio porque a violência chegou à minha mãe e às minhas irmãs. Caramba, porque se fosse foi desse jeito? Foi desse jeito. Foi desse jeito. E eles mandavam carta, eles mandaram, ligavam? Eram ligações, cartas, através das mídias sociais, e eles mandaram fotos das minhas irmãs. Eles diziam que iam degolar as minhas irmãs. Nossa. Então, assim, uma coisa sou eu, é a minha vida. Outra coisa é a vida das pessoas que eu amo. E qualquer pessoa no meu lugar faria isso, porque ficar no Brasil lógico. Era colocar em risco a minha família. Não só me colocar em risco, colocar a minha vida em risco, mas colocar a vida em risco da minha família, né? Marielle Franco foi executada naquele ano. Marielle Franco foi executada por sicários que pertencem a essas organizações criminosas com as quais a família Bolsonaro tem relação, certo? Então ele venceu, ele se tornou presidente da República em 2018, eu não podia continuar no Brasil. Eu corria risco, minha família corria risco, claro. Mas você foi a família toda pra fora? Não, eu fui sozinho. Não tinha condição de botar minha família toda fora. Porque é muito custo Mas também, a minha saída já protegia a minha família. Entendi, já. Né? Tipo, ó, ele saiu da política. Ele saiu da política. Ele saiu da política, era o que eles queriam. Aí cessou. Pronto, era a vitória deles, né? A vitória deles era me tirar da política. Mas é muito sujo, né? As pessoas fazer o que fazer, ameaçar a família. Mas eles são sujos, né, Luan? Eles são sujos demais, pô. Eles são sujos. Veja o que aconteceu na pandemia. Você tem memória do que aconteceu na pandemia. Você lembra o que aconteceu na pandemia? Os milhares de cadáveres que a gente via todos os dias sendo enterrados, sem que as famílias pudessem chorar seus mortos, porque a gente não sabia como o vírus, como era aquele vírus, o que aquele vírus ia produzir. O que Bolsonaro fez? Bolsonaro imitou as pessoas morrendo sem ar. Como é que um presidente da República faz isso, Luan? Se uma pessoa parar para pensar o que é morrer sem ar, sem poder respirar, você imitar isso, você fazer chacota disso, é você ser realmente um sociopata. Bolsonaro é um negacionista, negou que havia uma pandemia, negou que o vírus era letal, estimulou as pessoas a se contaminarem, a furar o lockdown, a saírem do confinamento. Bolsonaro atrasou a compra de vacinas e quando tentou comprar as vacinas, tentou praticar corrupção na compra de vacinas. 700 mil pessoas morreram. Morreram mais pessoas na Covid-19 no Brasil do que na guerra da Rússia contra a Ucrânia, por exemplo.
Então, essa pessoa é uma pessoa nefasta. Imaginar que há pessoas que votem nesse sujeito e na família desse sujeito é absurdo, entendeu? E aí, voltando ao nosso ponto, foi a abertura que a imprensa deu, os programas de televisão, como por exemplo o CQC, Super Pop também, o né? Super Pop. Super Pop, toda hora ele tava lá. Ele estava lá exatamente, foram essas pessoas que foram transformando, digamos, estimulando essa conversão da política nesse espetáculo grotesco, que vai resultar, por exemplo, em figuras como Nicolas Ferreira. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.